Olá, boa noite. Piracema começa amanhã e Polícia de Meio Ambiente reforça a fiscalização. A Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal quer reduzir os acidentes no feriadão. E mais. Polícia Militar apreende revólver carregado em casa no bairro São José Operário. Suspeitos de roubar R$280 mil são presos e PM recupera parte do dinheiro. Estudantes de psicologia do Unipam promovem ação para conscientizar sobre o mal de Alzheimer. A receita deste sábado, você vai aprender a preparar costelinha com ora pronobis. Patos de Minas cedia concurso que vai eleger o Mr. e Miss Minas Gerais hoje à noite. Dia do Servidor é comemorado com festa na sede social do Sintrasf em Patos de Minas. E o show de Aparício Ribeiro, resgatando raízes do Teatro Municipal Leão de Formosa. Esses são os destaques do NTV News que está começando agora. A Polícia Rodoviária Federal iniciou ontem a Operação Finados. A ação visa prevenir acidentes de trânsito e dar fluidez ao tráfego durante a movimentação nas estradas do país durante o feriadão. As ações preventivas terão prioridade a fim de reduzir a violência no trânsito e evitar acidentes relacionados ao excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas e uso inadequado de motocicletas. Neste feriado prolongado, a movimentação nas estradas aumentam e riscos de acidentes são maiores. Para evitar abusos, a Polícia Rodoviária Federal colocou em prática a Operação Finados. A Operação Finados, que é aquela que nós vamos aí tentar coibir, os maus comportamentos dos maus motoristas, começou às 0 hora da sexta-feira e vai até às 0 hora de segunda para terça-feira, visando aí abranger todo o feriado, na qual a gente vê que as pessoas pegam a rodovia. Mais de 17 mil veículos passam todos os dias na BR-365. Com o feriado prolongado de finados, esse número pode aumentar 20%. O nosso dia a dia aí são entre 15 a 17 mil veículos. Para o feriado a gente estima um aumento de 20% ou um pouco mais, até 21 mil veículos transitando aqui nas imediações de Patos de Minas e região. Todo o efetivo ficará em regime de plantão para realizar as abordagens. O chefe da Polícia Rodoviária Federal orienta como seguir viagem tranquila. A gente sempre pede, ao motorista que antes de pegar a estrada, que ele avalie se ele está em condições para assumir o volante. Que ele dormiu bem, que não bebeu no dia, não tenha bebido na noite anterior, que ele verifique as condições dos demais passageiros do veículo, inclusive o cinto de segurança para todos, que todos os passageiros são responsabilidades então do motorista, dê uma conferida nas condições do veículo, inclusive porque há possibilidade de chuva, então a gente recomenda uma atenção especial aos pneus, a calibragem e as luzes de iluminação, faróis, lanternas e também ao para-brisas, que tenha água no reservatório de limpeza e que as paletas estejam funcionando. No período, haverão algumas restrições para os veículos longos. Lembrando que para ajudar aí aos motoristas que vão pegar a rodovia, existe um período de restrição para os veículos longos. A restrição é da sexta-feira, das 16 até a meia-noite, no sábado, das 6 horas da manhã até o meio-dia, que é o horário que o pessoal está indo viajar, e na segunda-feira, que é o horário da volta, que é das 16 até a meia-noite. Os veículos longos não podem trafegar, que são aqueles compostos de 3 ou mais unidades articuladas, e também aqueles veículos que transportam produtos perigosos, como gasolina, óleo diesel. A Polícia Rodoviária Federal também intensificará os trabalhos com etilômetros e radares móveis para coibir os atos libidinosos dos motoristas. E nós já temos ao longo do trecho os radares fixos que foram instalados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, naqueles pontos também críticos, houve um prévio levantamento, locais de acidentes, então estão lá, e tem dado muito resultado. Teremos os etilômetros funcionando também para coibir aquele motorista que insiste em beber e assumir a direção do veículo. E também teremos radares móveis, ou seja, ao longo da rodovia, a equipe da Polícia Rodoviária Federal que estiver trabalhando tem a flexibilidade, a mobilidade de fiscalizar em um ponto, fiscalizar em outro ponto, até porque a gente sabe aí que ainda tem alguns que alertam os outros, dá o sinal de luz.
Lembrando que se for pego dando sinal de luz também, a infração do Código de Trânsito vai ser autuado. Seguindo todas as dicas, agora é só curtir o feriadão. Pegar a estrada tranquilamente, exatamente, e aproveitar aí o feriado ao lado das pessoas, né, de quem a gente gosta. Polícia Rodoviária Federal deseja a todos uma boa viagem. Estamos à disposição no telefone 191. E a Polícia Militar apreendeu um revólver carregado no início da noite desta sexta-feira em uma casa no bairro São José Operário. O proprietário da arma não foi localizado, mas o pai dele foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil. O mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça era contra Eduardo José da Silva, conhecido como 18. Mas foi o pai dele quem acabou sendo conduzido até a delegacia. O rapaz não foi localizado. Mas na casa que fica na rua Duque de Caxias, a polícia encontrou este revólver calibre 22 e 6 munições intactas, escondidos em um guarda-roupas. O seu Fábio, o genitor do 18, ele foi conduzido a depó por ser a única pessoa que se encontrava na residência no momento da localização da arma, uma vez que o 18 não se encontrava na residência. A arma foi encontrada na casa dele, sendo conduzido. O seu Fábio não tem passagens, né? Não, ele não tem passagem. Ele assumiu ser dono da arma, o pai do 18 ou não? Não, segundo ele, a arma pertence ao 18. Sabia que essa arma estava em casa? Não, ele nega saber da existência dessa arma na residência dele. Eduardo, 18, filho de seu Fábio, é velho conhecido do meio policial e suspeito de tráfico de drogas. Ele continua sendo procurado pela polícia. A Polícia Militar continua realizando diligências no sentido de localizar e prender o autor 18. A seguir no NTV News, Dia de Campo reúne estudantes de agronomia e zootecnia na Escola Agrotécnica Afonso Queiroz e as ações de conscientização sobre o mal de Alzheimer na orla da Lagoa Grande. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, o IFTM, está com inscrições abertas para o processo seletivo 2016 para os cursos técnicos de nível médio em logística, 40 vagas, e mineração, 40 vagas, período noturno, e cursos técnicos integrados ao ensino médio de eletrotécnica, 35 vagas, e logística, 35 vagas. O IFTM é uma escola federal e os cursos são totalmente gratuitos. As inscrições no valor de R$ 30 podem ser feitas até o dia 18 de novembro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 98863-6642 ou pelo site www.iftm.edu.br/ingresso. Um dia de campo na manhã deste sábado encerrou a 8ª edição do Congresso Mineiro de Inovações Agropecuárias. Foi a oportunidade dos estudantes verificarem na prática o que têm aprendido em sala de aula. Para encerrar o Colmeia, os alunos do 8º período realizaram um dia de campo, um momento de aprendizagem na prática. O objetivo maior, Simone, para nós aqui é justamente preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho, né? Porque eu vejo que dia de campo é o arroz com feijão deles no dia a dia, né? Então eles têm que saber planejar, executar, né, conduzir esse campo experimental e fazer a apresentação do trabalho exposto por eles no dia a dia, na vida profissional do engenheiro agrônomo. O curso de agronomia apresentou 12 experimentos sobre diversos cultivares como soja, milho e sorgo, trigo, plantas medicinais, hortaliças como cebolinha, cenoura e beterraba e o arroz. Nesse plot, os alunos mostraram as principais espécies cultivadas na região. A gente tinha como objetivo nessa nossa apresentação apresentar para os visitantes da feira as principais variedades de arroz que são cultivadas na região do Cerrado. O arroz ele tem uma importância econômica e social muito grande no mundo.
O Brasil, nós somos autossuficientes na nossa produção e a pesquisa ela vem cada vez mais se desenvolvendo, cada vez mais voltada ao surgimento de variedades mais susceptíveis a doenças, mais suscetíveis ao estresse hídrico. E a gente veio aqui com esse objetivo, de mostrar essas variedades, as 6 principais variedades que são cultivadas na região e apresentar ao público da feira quais são as principais características dessas variedades. Agora, qual que foi ficou melhor adaptada e mais desenvolvida? Nós, na verdade, assim, como nós não tínhamos cunho de avaliar a produtividade e até mesmo de avaliar essas resistências, avaliar essas características, através das nossas pesquisas nós sabemos que a variedade Caravera, que é um cruzamento das 2 principais variedades que apresentam características de resistências e produtividade, ela tem um potencial produtivo maior perante as demais. Os experimentos e a montagem do dia de campo ajudam na formação dos futuros profissionais. O curso de agronomia em si, a gente está falando dos meninos que estão já no 8º período, né? Então eles estão praticamente finalizando o curso deles. Então até o momento eles já passaram por várias etapas no curso e esse final de curso deles, eles têm a possibilidade de estar trabalhando com essas diferentes culturas. Então isso faz parte de todo o aprendizado que eles adquiriram, né? Eles têm hoje eles já têm essa habilidade, essa capacidade de lidar com essas diferentes culturas na vida prática mesmo, né? Os cerca de 80 alunos do curso de zootecnia apresentaram 40 trabalhos. Em um deles foi estudado o pastejo rotacionado de bovinos e a construção de cerca eletrificada. O pastejo rotacionado vem como alternativa para pequenos produtores ou até grandes produtores, para aumentar a eficiência do pastejo, né? Na mesma área que você aproveitava pouco, você vai multiplicar várias vezes o aproveitamento, aumentando a eficiência para o produtor. Então, assim, utilizando o pastejo rotacionado, você tem um controle maior da sua pastagem do que os animais estão comendo. Esse experimento pastejo rotacionado, ele é utilizado aí para tentar utilizar melhor a pastagem, né, a parte que a gente tem ali dentro da propriedade, né? Então eles aprenderam como trabalhar com esse pastejo, qual o objetivo do pastejo rotacionado, como que ele funciona, né? Tem que adubar depois que, né, você tira o animal, passa o animal para um outro piquete, então você tem que adubar aquele piquete, a relação aí da altura da planta, né, o tempo que aquele animal permanece em cada piquete, essas situações aí que é muito utilizada principalmente para áreas pequenas, né, para poder utilizar melhor aquelas áreas pequenas dentro da propriedade. O Dia de Campo fechou o 8º Congresso Mineiro de Inovações Agropecuárias, que este ano teve como tema a produção animal e vegetal, a força da pesquisa mineira. A iniciativa pretende incentivar a pesquisa entre os futuros profissionais. Isso é inerente à profissão do agrônomo, do zootecnista, do veterinário. Eles, né, quando forem trabalhar nas empresas para vender serviços, vender, comercializar produtos também, eles vão necessitar desta habilidade, né? Ela tem que ser desenvolvida aqui dentro da academia, né? Falar em público, promover, né, produtos e serviços. Então, a proposta, no final das contas, é exatamente essa daí, é trazer os alunos aqui para treinarem o que vai acontecer, né? O que vão demandar deles quando eles forem profissionais. E hoje foi dia de conscientização para o mal de Alzheimer. Estudantes de psicologia do Unipam fizeram uma ação na orla da Lagoa Grande para que as pessoas se lembrem da importância dessa doença na sociedade. Munidos de panfletos, cartazes e muita disposição, alunos do curso de psicologia do Unipam realizaram uma caminhada para conscientizar a população de Patos de Minas sobre o Alzheimer. Em abordagem às pessoas na orla da Lagoa e rodoviária, os estudantes informaram sobre os sintomas e como deve ser a busca pelo tratamento. Seu João Correia, de 69 anos, e Dona Hilda Magalhães, de 71, receberam as orientações e gostaram do que ouviram. Para mim, não, mas as pessoas que eu conheço, que eu acho assim que tem dificuldade, mas eu estou tranquila. É muito importante, a pessoa tem que procurar não acontecer, né? Como que está a memória do senhor? Mais ou menos. O
O Alzheimer é uma doença que vem crescendo no Brasil e faz parte do grupo de doenças relacionadas à demência. O mal tem aumentado substancialmente nos últimos anos. Segundo dados da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, a estimativa é de que possam haver 46.800.000 pessoas no mundo vivendo com demência em 2015. Este número quase irá dobrar a cada 20 anos, chegando a 74.700.000 em 2030 e 131.500.000 em 2050. Essas novas estimativas são de 12% a 13% mais elevadas do que as feitas anteriormente em relatório da ADI, Alzheimer's Disease International, em 2009. Por isso, é necessária a conscientização e a preparação dos futuros profissionais. O Alzheimer é uma questão que vai virar problema de saúde pública. Falar sobre a doença, conscientizar as pessoas sobre sinais, sintomas, é uma forma até de retardar o avanço da doença. Foi pensando nesses números que os futuros psicólogos realizaram a atividade do projeto integrador. Olha, é muito importante para nós porque, enquanto psicólogos, a gente vai lidar com o pessoal da terceira idade, com portadores do mal de Alzheimer. Então, esse contato diretamente com o público sobre essa doença é de extrema importância para que a gente possa conhecer melhor a doença e a gente possa também, enquanto psicólogos, fazer a nossa parte de ajudar ao próximo, seja tanto na conscientização ou quanto no tratamento contra o Alzheimer. A universitária Cídia tem casos da doença na família e agora se prepara na faculdade para lidar com outras situações relacionadas à doença. Não só como estudante, como você disse, mas também como familiar, a gente poder se conscientizar de uma doença que é muito confundida com caduquice e também coisas da velhice. Às vezes as pessoas não procuram informação devido ao comodismo. Mas o Alzheimer é uma doença muito importante e muito preocupante, porque ela chega devagar e ao mesmo tempo ela pode progredir do nada. E a pessoa pode perder a memória assim rapidinho. Para saber se o idoso está começando a desenvolver a doença e facilitar o diagnóstico precoce, é preciso conhecer o Alzheimer e seus sintomas. A memória nós vamos perdendo com o passar do tempo, mas a partir dos 60 nós já vamos ter um acúmulo de perdas. Mas nós também temos ganhos, como por exemplo experiência de vida. A questão maior no envelhecimento que chama atenção para um Alzheimer é quando a pessoa começa essas perdas, elas atrapalham a pessoa funcionar sem a ajuda de alguém. Então, por exemplo, eu estou andando assim, me dá aquele lapso de eu não saber o que eu estou fazendo, me dá aquele lapso de eu não saber aonde eu estou, e me dá aquele lapso assim, nossa, aonde que eu estou mesmo, eu preciso voltar, eu nem sei o que eu estou fazendo. Então, isso é uma questão que passa a chamar a atenção. E aí é necessário procurar um profissional da área da saúde para verificar o quanto isso tem um desenvolvimento patológico. Mas para quem sofre de Alzheimer, o importante mesmo é o cuidado que vem carregado de carinho. É muito perigoso, a gente tem que se conscientizar muito do perigo de deixá-los sozinhos. Porque eles não sabem, então eles não têm noção mais de fogo, eles não têm mais noção de uma faca, eles não têm noção de nada. É como se fosse uma criança, é um idoso se tornando criança. E nós, como agora somos adolescentes, adultos, o nosso papel agora é cuidar deles, porque eles cuidaram de nós. Podem ser os nossos pais, podem ser os nossos avós, podem ser os nossos tios, um parente, um vizinho muito querido. Então, é uma regrinha da vida com o Alzheimer. Eles eram crianças e ficaram velhos. Hoje eles são velhos, voltando a ser criança. E depende de nós e da população e de todo o Brasil se conscientizar que é uma doença que precisa ser cuidada. A seguir, os preparativos para a eleição do Mister e da Miss Minas Gerais Mundo. E você vai aprender a fazer costelinha com ora pro nobis. Não saia daí.
Começa amanhã e vai até o dia 28 de fevereiro de 2016 a Piracema, período em que os órgãos ambientais estabelecem medidas de proteção para os peixes. Nessa época do ano, eles sobem as corredeiras para se reproduzirem e ficam mais vulneráveis à ação do homem. A pesca profissional fica proibida e os amadores devem observar algumas normas antes de se dirigirem para as margens de córregos, rios e represas. A portaria do IEF deste ano permite apenas a pesca com a utilização de linha de mão, vara simples, caniço com molinete ou carretilha e com o uso de iscas naturais e artificiais. Os pescadores também devem observar o limite da quantidade de pescado para não ser surpreendido. A Polícia Militar de Meio Ambiente está reforçando a fiscalização em todo o estado. O concurso para a eleição do Mister e da Miss Mundo Minas Gerais 2015 acontece na noite deste sábado em Patos de Minas. Representantes de diversas cidades do estado participam da disputa. Participam do concurso beldades de 36 municípios mineiros. São 26 garotas e 36 rapazes que estão em busca do sonho nas passarelas. Para nós, né, a organização e o Welles Martins e Braz Alves, é um prazer, né, hoje nesse sábado, trazer 36 candidatos por Mister Minas Gerais e 26 candidatas para o Miss Mundo Minas Gerais. É a primeira vez que os concursos Miss Mundo Minas Gerais e Mister Minas Gerais são realizados juntos. O município mais distante de Patos de Minas a inscrever representantes é Tombos. Do concurso vão sair representantes da beleza máxima mineira. Primeiro serão escolhidos os 20 mais belos, depois os 5 mais. E por fim acontecerá a eleição do finalista final. O mesmo vale para as meninas. Júlia e Caio participaram do concurso que elegeu os representantes deste ano e já vivenciaram tudo que o concurso pode proporcionar. Foi uma experiência incrível, acredito que a experiência mais incrível na minha vida. O concurso Miss Mundo Minas Gerais abriu inúmeras portas, eu tive a oportunidade de ir para o Miss Mundo Brasil, conhecer meninas lindas de todo canto desse país. E depois do Miss Brasil, que eu fiquei em 5º lugar, eu ainda agora vou representar o nosso país em janeiro na Colômbia e tive algumas viagens internacionais por causa do concurso. Então, assim, foi uma experiência de muito crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Olha, foi uma experiência muito grande. Eu nunca imaginei que teria isso na minha vida. E desde quando fui eleito, logo já comecei a preparação para o Miss Brasil, que representar o estado era um feito muito grande, uma responsabilidade muito grande. Eu me dediquei ao máximo. Eu tirei esse ano para me dedicar ao máximo. Eu creio que eu representei o estado de Minas Gerais da melhor forma possível. Os candidatos irão desfilar de roupa de banho, calça jeans sem camiseta e terno. Já as meninas se apresentarão de biquíni, produção fashion e gala. Serão várias aparições em conjunto e individual, para que os 17 jurados possam escolher seus favoritos. E a tarefa não será fácil, mas alguns critérios deverão ser adotados. O novo Mister tem que ter simpatia, beleza, educação, um corpo legal, né? Realmente, o mundo hoje é fitness, né? E, acima de tudo, inteligência. E a Miss, lógico, né? Que também ela tem que vender simpatia. Mulher, né? Tem que ser toda vaidosa, tem que ser estilosa, ela tem que ser bonita, ela tem que ter um olhar penetrante, ela tem que realmente entender que ela estará representando tanto o Mister quanto a Miss. Estará em junho do ano que vem no Jurerê Internacional, representando o nosso estado no Miss Mundo Brasil e no Mister Brasil. Além do desfile, os candidatos terão uma pergunta para responder. Elas foram enviadas por internautas que acessaram o site do concurso. A eleição começa às 22 horas. Ocorre os 2 maiores concursos de beleza do estado de Minas Gerais, né? E para a gente é uma honra muito grande, Patos de Minas, sediar um concurso, né? 2 concursos desse nível, né? E é aberto ao público, tomara que Patos de Minas veja o espetáculo da beleza mineira, né? E os convites é muito acessível, aqui na portaria mesmo, né? Então tem caravanas de outras cidades chegando a Patos de Minas, e isso para a gente é muito importante, receber esse povo de fora, que vem prestigiar o nosso evento, como eu disse, que é os 2 maiores concursos de Minas Gerais. Então que venha participar hoje às 22 horas aqui no Decofest, com um super evento, com um super show de beleza.
Apesar da crise, no primeiro semestre deste ano, as vendas de livros no Brasil tiveram um aumento de 6,9% no faturamento em comparação ao mesmo período de 2014. Os números constam no painel especial das vendas de livros do Brasil, divulgado pelo Instituto de Pesquisas Nielsen. E agora é hora de receita no NTV News. Hoje você vai aprender a fazer uma deliciosa costelinha com Ora Pronobis. A Ora Pronobis é uma hortaliça que oferece na natureza múltiplos benefícios ao ser humano, o que seria motivo suficiente para a escolha de seu nome popular. Em Minas Gerais, é uma planta muito difundida na culinária local e originária do continente americano. Produtiva e nutritiva, a Ora Pronobis é uma boa alternativa para quem quer incrementar a refeição. E hoje faz parte da nossa receita. Olá, meu nome é Renata Ferreira. Hoje estou aqui com a receita para vocês, que é costelinha suína com Ora Pronobis. Ora Pronobis, ele é uma folha. Ele lembra o quiabo, devido à baba que ele tem, mas ele é rico em fibras, ele é rico em vitaminas A, B, depurativo do sangue. Para fazer a receita, você vai precisar de 600 gramas de costelinha suína, uma boa quantidade de Ora Pronobis, um dente de alho, 2 pimentas bodes, sal a gosto, uma cebola pequena picada, uma colher de sopa de óleo. Vamos ao passo a passo. Primeiro nós vamos colocar o óleo, o alho, a cebola. Agora nós iremos colocar a costelinha, refogar até ela ficar douradinha. Vamos colocar o sal e as pimentas. Agora nós iremos pingar água até ela cozinhar aos poucos. Em receitas mais modernas, as pessoas gostam de colocar aqui, ao invés de colocar água aos poucos até ela cozinhar totalmente, coloca um vinho tinto seco. Agora nós iremos partir as folhas ao meio. E a hora que a costelinha estiver pronta, e nós iremos colocar e esperar, não mexer. Porque quanto mais mexe, mais baba vai soltar a folha. Nossa costelinha suína já secou toda a água que nós colocamos aos poucos. Agora nós iremos colocar as folhas e aguardar. E aí colocar em fogo baixo agora. Agora iremos tampar a panela e tampar só um pouquinho e aguardar, para a folha dar uma leve cozinhada. Está aqui a nossa sugestão, costelinha com Ora Pronobis. Bom apetite! A seguir no NTV News, nós vamos mostrar a ação da polícia para desvendar o roubo de R$280 mil de uma residência no bairro Nossa Senhora das Graças e a prisão dos suspeitos de assaltarem uma casa e um bar na sequência no bairro Ipanema. A polícia conseguiu prender 3 dos 4 suspeitos de assaltarem uma casa no bairro Nossa Senhora das Graças. Os criminosos renderam os moradores e levaram cerca de R$280 mil que estavam no cofre. Na noite desta sexta-feira, em uma ação conjunta entre as polícias civil e militar, 3 suspeitos foram presos e parte do dinheiro foi recuperada.
3 dos indiciados pelo roubo de R$280 mil a uma residência no bairro Nossa Senhora das Graças foram levados da delegacia no sábado de manhã para o presídio Sebastião Satiro e o CEIP. O roubo aconteceu na noite de quinta-feira. 2 indivíduos negros, aproximadamente 1,70 m de altura, magro, alto, chegaram à residência e já disseram para o proprietário: perdeu, é fita dada, dando informação que já sabia do que se tratava e onde se encontrava o valor que foi levado. Qual foi esse valor levado? Aproximadamente R$280 mil entre dinheiro e cheque. As investigações e levantamentos aconteceram durante toda a sexta-feira. 3 homens apontados como autores dos crimes acabaram presos e parte do dinheiro foi recuperado. Também foram apreendidos um dos revólveres usado no crime e veículos que criminosos teriam comprado com o dinheiro do assalto. Houve reconhecimento dos jovens pelas vítimas do assalto. 2 deles foram presos por investigadores da Polícia Civil. Já o terceiro indiciado foi preso pela Polícia Militar no bairro Jardim Esperança. Bruno Santos de Souza, de 22 anos, nega qualquer participação no assalto, mas foi reconhecido pelas vítimas. Também foram presos Romário Pereira da Silva, de 21 anos, conhecido como Romarinho, que havia comprado um veículo Golf com o dinheiro do roubo. A mãe de um dos suspeitos, um adolescente de 16 anos, que também foi apreendido, ligou para a Polícia Militar e entregou uma sacola contendo R$34 mil em dinheiro. Os policiais descobriram que os assaltantes ainda compraram pelo menos mais 3 motos em uma cidade próxima. A polícia ainda tenta descobrir onde está o restante do dinheiro. Bem, a prisão do Bruno decorreu através de levantamentos desde do horário do roubo, ocorrido no dia 30. A Polícia Militar, desde então, incessantemente está à procura desses autores, sendo que, em certo momento, a equipe da inteligência, juntamente com as equipes de serviço, mostrar para as vítimas desse roubo algumas fotos de autores contumazes dessa prática delitiva, sendo que as vítimas reconheceram como sendo os autores, o autor Bruno, o autor Carlos e o menor de 16 anos, dentro das fotos que foram mostradas. Então, em virtude dessa confirmação, as equipes já de imediato iniciaram rastreamentos para localizar tais autores nas mediações do bairro Jardim Esperança, sendo que, em certo momento, um veículo GM Astra de cor preta foi visualizado andando pelas ruas do bairro Jardim Esperança e identificado como um dos ocupantes, o autor Bruno. Em virtude disso, foi repassado para a rede rádio da Polícia Militar, para todas as equipes de serviço, as características de tal veículo para que fosse feita a sua abordagem. E no decorrer do rastreamento para localizá-los, já na altura da Patrício Filho com a Quaresmeiras, tal veículo conseguiu ser abordado, sendo identificado realmente que o autor Bruno estava no seu interior, juntamente com o autor Carlos Antônio, sendo verificado que o autor Carlos era inabilitado para conduzir veículos automotores e o veículo também estava com o CRLV atrasado, não estava licenciado nesse ano de exercício. Sendo o veículo removido, os autores conduzidos à delegacia em virtude da infração de trânsito pelo crime de direção perigosa. Só que nesse intervalo da confecção desse REDS, a Polícia Militar recebeu um telefonema através do 190 da mãe do menor de 16 anos, que foi reconhecido anteriormente nas fotos, dizendo que uma equipe da Polícia Civil havia acabado de sair da residência dos dois, do menor, aonde ele foi preso em virtude de ter localizado a Polícia Civil nas buscas uma arma de fogo, não sabemos precisar o calibre, ela não soube precisar o calibre, mas ela foi apreendida. E após a Polícia Civil sair, a mãe desse menor continuou a fazer algumas buscas na casa para ver se achava algo a mais de ilícito e localizou, para a sua surpresa, dentro de um tanque de lavar roupas, amarrados em um saco plástico, uma grande quantidade de dinheiro. Cerca de R$34 mil. Exatamente, cerca de R$34 mil. Então, em virtude disso, a equipe da Polícia Militar do GPMOR deslocou até essa residência, fez a verificação do dinheiro e realmente tratava-se de R$34 mil. Esse valor foi recolhido à delegacia para que, aliás, fosse juntado ao boletim de ocorrência da apreensão da arma de fogo e também para fazer menção e ligação ao roubo ocorrido no dia 30.
E a Polícia Militar também conseguiu prender os autores de uma sequência de assaltos em uma residência e em um bar na noite de ontem no bairro Ipanema. 5 pessoas foram conduzidas para a delegacia, entre elas um casal que dava fuga para um dos criminosos. Os autores estavam agitados e fizeram ameaças às pessoas que estavam no local. A repórter Ayandra Faria tem as informações. Ayandra. O assalto foi registrado pela Polícia Militar na madrugada de sábado. Segundo informações, 3 pessoas armadas invadiram uma residência no bairro Ipanema e renderam as vítimas. Quem vai nos dar mais informações é o Tenente Saraiva. Tenente, o que aconteceu lá no local? Bem, o roubo aconteceu por volta de meia-noite desse sábado no bairro Ipanema, aonde, segundo informações, 3 autores chegaram nessa mercearia localizada no bairro Ipanema, renderam o casal de moradores e também proprietários da mercearia. De imediato já os trancafiando no interior do banheiro da residência, sob ameaças. Inclusive um dos moradores recebeu uma coronhada de maneira intimidativa por parte desses autores, aonde em todo o interior da casa foi revirado e também da mercearia em busca de dinheiro e de valores, sendo que a todo momento eles ameaçavam o casal para falar onde é que estava o dinheiro, porque eles queriam o dinheiro para poder ir embora. Só que nesse intervalo, no momento que eles estavam fazendo as buscas, revirando toda a casa, a vítima, que estava também no banheiro, conseguiu sair pela janela do banheiro, conseguiu fazer contato com o 190, falando que estava sendo vítima de roubo. E em pouco tempo, várias viaturas já fizeram um rastreamento até o local para identificar os autores e efetuar a sua prisão. E nesse momento foi verificado que 2 autores saíram correndo pelos muros da residência. Um terceiro autor que estava dentro de um veículo, GM Corsa, também evadiu do local, sendo esse autor do GM Corsa identificado como Danley Fortunato, onde ele foi preso em virtude do roubo de imediato. E no decorrer do percurso, onde esses 2 outros autores evadiram, foi localizado em uma plantação de mandioca, um mandiocal, uma réplica de uma arma de fogo. Tá? Nesse sentido, nessa primeira parte, o simulacro foi apreendido juntamente com o autor Danley e encaminhado até a delegacia. Por volta de 6 horas da manhã, a Polícia Militar teve informação de que durante a perseguição que ocorreu no bairro Ipanema, Jardim Paulistano, o segundo autor, Gabriel Anthony, que também foi preso nas imediações do campo da URT, naquela primeira oportunidade, junto com o Danley, ele havia dispensado durante esse trajeto uma outra réplica de arma de fogo no bairro Paulistano. Ela foi localizada em terreno baldio, num lote naquela localidade, sendo também apreendida e entregue até a delegacia. Durante a confecção do boletim de ocorrência, a Polícia Militar também recebeu uma informação via 190 de um terceiro autor, aonde esse terceiro autor, identificado como Lucas Amaro, vulgo Maradona, também teria participado desse crime, aonde, ao invés de ter uma réplica, ele estava utilizando uma arma de fogo verdadeira, tratando de revólver calibre 38. Então, nesse sentido, a outra guarnição policial deslocou até a residência desse autor. Ele foi encontrado no interior da residência, já bastante afoito, simulando que estava dormindo, só que ele estava com as mesmas vestes aparentemente usadas no roubo, só que a arma de fogo não foi localizada. Com certeza porque durante esse levantamento, ele recebeu ligações de terceiro falando que a Polícia Militar iria fazer abordagem na residência, conseguiu desfazer dessa arma de fogo, passar para outro local, ele sendo abordado, não encontrado a arma de fogo, encaminhado para a delegacia. Durante a confecção do boletim de ocorrência, esse autor, Lucas Amaro, e também os outros autores começaram a proferir ameaças contra as equipes policiais, contra este entrevistador e também referente às ações da Polícia Militar. Foi registrado também o crime de ameaça por parte desses autores contra as equipes policiais e no desenrolar da ocorrência, eles foram também indiciados no crime de roubo da mercearia. E agora nós estamos também no rastreamento para tentar localizar essa arma de fogo que não foi encontrada naquela oportunidade com o Maradona também. Explica pra gente qual que é o envolvimento então também do Vinícius Alves e da Nayara, que é uma mulher que também foi apreendida. Sim, o Vinícius Alves ele foi preso pelo crime de favorecimento real, uma vez que a Nayara, que é a namorada de um infrator contumaz aqui na cidade, a Nayara ligou para esses Vinícius para ele poder buscar
os autores que estavam dentro do matagal que foi localizado, no caso o Gabriel Anthony, né? Ela ligou para esse Vinícius tentar resgatar o Gabriel Anthony e nesse intervalo ele foi preso junto com o Gabriel Anthony tentando dar fuga para o mesmo em uma motocicleta. E nesse intervalo que ele tentou dar a fuga pro Gabriel Anthony, é que o Gabriel dispensou esse outro simulacro de arma de fogo que eu falei aqui anteriormente. As vítimas estavam tão nervosas que não conseguiram dizer aí para a Polícia Militar o que foi levado? Não, ainda não. Pelo estado emocional delas, estavam bastante nervosas, elas foram orientadas a procurar a Polícia Militar posteriormente para assim que elas souberem verdadeiramente o que foi subtraído, o que está faltando, fazer contato com a Polícia Militar para a gente poder fazer um cumprimento à nossa ocorrência. Resposta rápida, então, com a prisão de várias pessoas, simulacro de arma e mais uma denúncia de uma possível arma. Com certeza, agora é em busca dessa outra arma de fogo para tentar tirar mais uma arma de circulação e dar uma resposta maior e mais satisfatória para a população. Nós vamos para o intervalo e na volta vamos mostrar como foi a comemoração do Dia do Servidor em Patos de Minas e a apresentação de Aparício Ribeiro no Teatro Municipal. O Dia do Servidor foi comemorado nesta sexta-feira em Patos de Minas com a festa promovida pelo sindicato da categoria. Entre muitas atrações, os convidados concorreram a diversos brindes. A festa marcou em grande estilo o Dia do Servidor Público Municipal, comemorado no dia 28 de outubro. O evento reuniu servidores e familiares na sede do Sintrasp. O servidor está aqui presente, em massa com a sua família, onde todos estão aí se confraternizando com harmonia, com muita paz, esquecendo as dificuldades que nós estamos passando, porque é uma dificuldade muito grande. O servidor público nesse ano de 2015 especificamente vem sofrendo muito, mas nós não podemos deixar passar em branco. Eu acho que o servidor público merece a confraternização, merece seu dia de prazer. A festa é muito boa, bonita, tem que parabenizar os criadores dela, do Paulinho, e parabenizar também os funcionários, que a festa é muito boa para todo mundo. Um cardápio especial foi servido aos participantes. Houve ainda apresentações artísticas. E sorteio de brindes aos filiados. Bicicletas, rádio, aparelhos de TV e DVD, micro-ondas e churrasqueiras. O servidor merece muito mais. Eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer aos nossos parceiros, não vou citar nome, que são vários parceiros que colaboraram conosco. Mas o servidor merece muito mais do que uma televisão, do que vários brindes. Mas tivemos vários brindes, o servidor saiu satisfeito, se confraternizando entre os amigos, batendo aquele papo, né, encontrando aqueles velhos amigos que hoje muito é difícil você se encontrar com um companheiro ou outro. Então hoje é aquele dia. E hoje, graças a Deus, o tempo nos ajudou, o servidor compareceu, trouxe a sua família, várias crianças, então nós estamos satisfeitos e só agradecer ao servidor por estar aqui conosco hoje nessa confraternização. Apesar de ter sido um ano turbulento em Patos de Minas, o servidor público municipal comemorou com orgulho seu dia. É difícil para todos nós, funcionários públicos, para todo mundo generalizar, prefeituras gerais, mas estamos aqui. Eu, como funcionário público, defendo nós aqui. Estamos nessa confraternização pública, agradecendo um pouquinho que nós temos em bem de nossa família. Nós não podemos parar. Como eu frisei há pouco a você, o servidor público é um servidor que está lutando por seus direitos, o servidor público que tem dignidade de ser servidor público, ele é honrado de ser servidor público, ele gosta de trabalhar para a população. Mas para ele ter um trabalho digno, ele tem que ter o apoio do seu administrador, do seu patrão, vamos dizer assim. E hoje nós não estamos tendo o apoio do nosso patrão, vamos dizer assim. O Teatro Municipal Leão de Formosa recebeu o show Trilhas de Minas na noite desta sexta-feira. O espetáculo tem como protagonista o violeiro patense, radicado em Brasília, Aparício Ribeiro. É uma alegria estar
falando com vocês aqui, a música caipira está no sangue desde a minha juventude, né? Quando eu via aí os programas do Patrício e outros programas da rádio aqui, no Pasto, naquela época só tinha uma rádio mesmo, né? Então a gente ficava com aquela alegria toda e a viola está latente. E independente da viola, passei por outras tendências musicais, Jovem Guarda, passei pela seresta, né? Então a viola, abracei esse instrumento de vez na década de 1980. O show trouxe um resgate do estilo caipira regional. Foram 20 canções, sendo a maioria autorais, de artistas consagrados como o inesquecível Tião Carreiro. Nós temos aí compositores, Paulo Simões, Geraldo Roca, intérprete Almir Sater, outro compositor, Renato Teixeira, né? Tião Carreiro, um maior violeiro, todo mundo reverencia o Tião. Tem que tirar o chapéu para o Tião, que foi o pai da viola caipira. Todos os violeiros, nós que gostamos da viola caipira, reverenciamos o Tião Carreiro. Viva o Tião Carreiro e a viola caipira. O palco do Teatro Municipal foi transformado em um cenário típico rural. A apresentação também foi acompanhada por músicos patenses. Eu sempre pensava em fazer alguma coisa com esse pessoal aqui. Não é porque o Vilmar é um grande músico aqui de Patos. O Dunga. O Júnior Lascadão é conhecidíssimo na região, grande músico, pessoa excelente. Então, para mim, uma alegria, até uma honra ele estar comigo, compartilhando esse palco comigo aqui hoje. Natural de Patos de Minas, Aparício deixou a cidade aos 20 anos e atualmente reside em Brasília. Já são 5 CDs gravados e apresentações por todo o Brasil. A música caipira sempre fez parte de sua trajetória musical. Então tocar viola é tudo de bom, tudo de brasilidade. Viva o Brasil! E assim o NTV News deste sábado se despede, desejando uma boa noite e um ótimo fim de semana prolongado para você.